Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Escola do Podcast. E hoje a gente vai ter o prazer inenarrável de conversar com duas pessoas fantásticas, que é o Danilo Mendes da Silva Júnior e a Ione Mendes da Silva. Olha, e a curiosidade é que eles já têm 45 anos e meio de casados e eles têm um podcast muito legal chamado É Possível. Mas antes disso, deixa eu falar com o Jefferson. Jefferson, tudo tranquilo com você? Como é que estão as coisas? Tudo ótimo, excelente, tranquilo, animado, feliz aí ter o pessoal, o Danilo e a Ione com a gente. Vai ser realmente, eu acho que vai ser um papo muito legal. Eles são alunos nossos lá na academia, estão sempre presentes, tem um propósito muito bonito com a mensagem deles. Realmente, depois eu também quero entender um pouco mais de onde surgiu, né, esse propósito, que realmente é algo belo, maravilhoso, fiquei feliz. Mas antes da gente falar com eles, nós vamos falar um pouquinho da Academia do Podcast, certo, Edward? Exatamente. Exato, e a Academia do Podcast é o nosso treinamento, não é só um treinamento, na verdade é uma comunidade onde a gente ensina os alunos, a gente vai desde o planejamento, da publicação, algumas pessoas avançam para monetização, enfim, a gente ajuda você a realmente estruturar um projeto de podcast aí para você entrar no mundo digital, divulgar o seu trabalho, como a Ione aí, né, construir uma presença, divulgar uma mensagem, conquistar público, né, trazer, né, enfim, talvez clientes, por que não? Então, o podcast é realmente uma maneira da gente utilizar o poder da nossa voz para aumentar o nosso impacto no mundo. Hoje a gente tem tanta mensagem, às vezes negativa, e a gente tem pessoas aí querendo e precisando da mensagem de vocês. E tem aqui a Ione, hoje aí, juntamente com o Danilo, para mostrar que é possível realmente usar o poder da voz e ajudar outras pessoas. E na Academia do Podcast a gente tem um treinamento que é completo sobre podcast, tem a comunidade no Facebook, a gente tem as mentorias, enfim. Se você tiver interesse, acessa lá, escoladopodcast.com/academia. É isso aí. As mentorias são muito legais, porque é uma interação entre os alunos, nós e entre alunos. Então é uma comunidade, está virando uma família. E agora, se você está querendo hospedar o seu podcast numa plataforma profissional, você pode usar a Spreaker. A gente é parceiro da Spreaker, é uma plataforma que já tem mais de 20 anos aí no mercado. Então, para acessar e conseguir 2 meses gratuitos na Spreaker, você acessa escoladopodcast.com/Spreaker. E o Spreaker se escreve Spreaker, Spreaker. Muito bem. Danilo e Ione, sejam muito bem-vindos aí ao podcast da Escola do Podcast. Para mim é um prazer falar com vocês, tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, ficamos muito lisonjeados. Muito legal, muito legal. É muito bom estar com vocês, né? Porque, afinal de contas, sem vocês dois, nós não estaríamos aqui. Legal. Ione, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Legal. Muito feliz de estar com vocês. E você sabe, né, Edward, que eu tô meio com ciúmes, né? Você foi lá, tomou café com eles, não me chamou, nem contou para mim. O cara foi tomar um café com os alunos. Não contou para mim, nem me convidou. Eu tô aqui, ó, pertinho, poderia ter ido lá, desfrutar um café da manhã. Seria maravilhoso ter os dois aqui. Aí a gente ia ter que fazer o café da manhã. Aí é o café, né? Estrelas, né? Até porque foi o café com o Edward, né? Esqueci, né, desse detalhe. Não é o café da escola, né? Vamos criar o café com Jefferson? Por que Exatamente, por que não, né? Ou o café da escola, né? Porque aí pelo menos eu vou ser incluso, não vou me sentir um cara excluído, né? Chororô. Não. Sem se sentir excluído, jamais. Jamais. Mas vamos lá, o Danilo e Ione, realmente é muito legal ter vocês com a gente. A gente quer saber aí como é que surgiu esse negócio de podcast aí. Mas foi uma coisa interessante. Eu vou tomar uma palavra, né? Pedir licença para minha esposa, porque a verdade é assim, ó. Nós somos um casal que temos uma convivência muito legal aqui no nosso condomínio. O Edward teve a oportunidade de estar aqui conosco. Nós temos aqui 9 torres e temos 564 apartamentos, dos quais vivem aqui dentro desse condomínio 2.300 pessoas aproximadamente. Eu posso te garantir que nós conhecemos 95% dessas pessoas. E nós temos um convívio muito, muito harmonioso com elas, né?
E uma das pessoas que vive aqui nesse condomínio, ela mora aqui na nossa torre, chama Luciana Sakatauskas. É uma pessoa inacreditável, maravilhosa, e ela achava demais a nossa convivência. Ela achava que, poxa, era demais, assim. Ela sempre me dizia, poxa vida, vocês me alimentam esperança. Vocês alimentam em nós aqui do condomínio a oportunidade de acreditar que mais lá na frente, lá quando a gente estiver com mais idade, ela quis ser gentil, não quis dizer mais velhinho, né? E ficar andando de mão dada. Quando ela fala experiente, então é a senha para o velhinho, é isso? É, senha para o velhinho. Onde você ouvir experiente, aperte a tecla SAP e vai sair velhinho. Isso aí. É a melhor idade. Melhor idade, vamos falar assim. E aí ela disse para mim, há muito tempo atrás, falou assim, por que você não cria um blog? Cria um blog, porque um blog você vai poder passar para as pessoas as experiências que vocês têm e tal. E aí ela sugeriu o nome do blog, É Possível. Vocês são a maior prova do que é possível ser feliz, é possível ter uma vida boa, é possível ter uma vida harmoniosa depois de tanto tempo de casados, né? E eu falei, poxa vida, eu vou... E aí fui procurar. Sabe quem eu fui procurar? Eu acho que você sabe disso, né, Edward? Sim. Eu fui procurar o Henrique Carvalho. O Henrique Carvalho, ele tem um blog que chama Escritor Milionário, que é que ele faz lá, e eu comecei a fazer as aulas com ele lá. Mas eu achei que blog não ia poder envolver minha esposa, sabe? Não ia dar para minha mulher participar. E ela é a pessoa mais importante nessa convivência, nesse tempo todo que nós estamos juntos. E aí, eu estava um dia desse, andando, zapeando aqui, né? E vi Jornada do Podcast. Eu falei, opa, legal. Esse negócio me interessou, né? E aí fui entender o que era. Eu não sabia nem o que era podcast, para falar a verdade. Interessante. Então, quando você viu o anúncio da Jornada do Podcast, você não sabia o que era podcast? Não sabia. Não imaginava que fosse podcast. Mas deixa eu fazer uma pergunta, curioso. Você viu Jornada do Podcast, não sabia o que era podcast, mas você já tinha ouvido falar do termo podcast ou não? Nunca tinha ouvido falar o termo podcast. O que eu fiz uma tradução meio simultânea, assim, né? Intuitiva, né? Eu falei, opa, tem alguma coisa a ver com transmissão, alguma coisa... E aí eu fui entender, né? Eu fui procurar e comecei a participar da jornada do podcast, né? Aquela semana que você fez, que foi maravilhosa. Eu falava para a Ione do céu, isso é tudo que a gente precisa, vamos aprender, vamos nos envolver com isso e vamos meter as caras aí, né? No primeiro momento, a Ione, como ela é um pouquinho introvertida, não é muito, mas ela é um pouquinho introvertida, ela falou, Dani, toca você isso aí, porque eu não vou conseguir, eu vou ter problema, eu vou gaguejar, Eu falei, mas poxa vida, deixa para lá isso aí. E aí a primeira, quando nós lançamos, na verdade, quem lançou o podcast foi ela, não fui eu. Eu sei que ela está na área técnica. Toda a parte técnica. Os bastidores aí, a Ione... Todos os bastidores foram ela que fez. Ela foi a figura central. Olha a importância da dupla, tá vendo? Podcast. E aí começamos com o É Possível, começamos assim, e a nossa ideia, num primeiro momento, não foi de maneira nenhuma pensar em dinheiro, sabe? De forma nenhuma. O que eu queria mesmo na minha vida, desde a época que eu era consultor, que eu fui executivo de uma grande multinacional, eu tinha um sonho na minha vida, sabe? Era de doar esperança para as pessoas. E, assim, em asilos, em orfanatos, e contar histórias, e falar, e alimentar a esperança daquelas pessoas que estavam lá, muitas vezes abandonadas, né? Esse era um sonho meu. E aí, quando nós começamos a fazer o podcast, eu falei, vamos falar da nossa vida, Preta, vamos falar do nosso... Chama ela de Preta, ela é minha pretinha. E aí começamos a idealizar um podcast para falar sobre a nossa vida, o nosso relacionamento, as coisas que nós tivemos na vida, as alegrias, as dificuldades. A vida é uma montanha-russa, não é? Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Verdade. O grande lance na nossa cabeça foram os acordos.
nós fizemos os nossos acordos, eu tinha 19 anos, ela tinha 17 anos. E eu já tinha certeza que ela ia ser minha mulher, sabe? Tinha certeza que nós íamos casar, porque eu me sentia seguro com ela. Ela era a minha fortaleza. Apesar da fragilidade que supostamente ela aparentava, ela era muito forte. A Ione sempre foi uma guerreira. A Ione foi uma mulher maravilhosa, né? Então, eu já fiz acordos com ela, com 19 anos de idade. E esses acordos, felizmente, até a gente comenta com os amigos, quando você for fazer acordo, olha bem com quem você está fazendo acordo, né? Não adianta fazer acordo com quem não vai respeitar os acordos, quem não vai cumprir os acordos. Tem que conhecer a integridade da pessoa, claro, e tudo mais, né? E quando a gente é jovem, né, Edward? Todos nós já fomos meninos, né? Você sabe como é que é? A testosterona explodindo, a progesterona da mulher saindo pelos poros. Então, a gente está naquele momento de encantamento, né? Exato. Que verdade. Não é o momento mais apropriado para você fazer tomar uma decisão tão racional. É lógico. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para Ione. Ione, é o seguinte. Por favor. Ione, é o seguinte, eu quero saber de você. Então, você conheceu a gente através do Danilo na jornada do podcast. Foi isso, né? Foi isso mesmo. E quando você assistia a jornada, ia vendo esses dois malucos aqui, o que você sentia quando você via a gente falando sobre podcast, dessas possibilidades? O que você sentia? Eu achava assim que eu participar do podcast ia ser impossível, porque eu realmente, se eu puder me esconder, eu me escondo, né? Mas assim, o Danilo estava precisando de ajuda para publicar, para editar tudo, e eu não sei se ele tem dificuldade ou se ele quer que eu fique mais ativa também, né? Porque na pandemia nós todos ficamos muito parados. E aí acabei ajudando, acabei me envolvendo e pronto, olha, estou aqui, tá vendo? Participando com vocês e fazendo com ele o podcast. Olha, que legal. Quantos episódios são já? 13. 13 episódios nós gravamos. Acho que 13. E estão na segunda temporada agora. Sim. Segunda temporada. Éramos para ter terminado, né, Sim, aí resolvemos colocar mais 2 episódios. Pronto. Legal. Para falar do pai e da mãe, né? Vocês falaram já da mãe e agora estão falando do pai, né? Legal. Agora deixa eu ver. Ione, agora você fazendo o podcast, a sua voz aí sendo transmitida para o mundo inteiro, porque qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode ouvir você, Sim. as suas histórias e o relato que você falou da sua mãe foi muito emocionante no último episódio. Como é que você se sente agora sendo uma podcaster? Não caiu a ficha ainda não. Ainda não caiu a ficha ainda. Eu continuo assim, igual, a não ser assim, os amigos que a gente tem muito próximos que vêm elogiar tudo, né? E eu fico até assustada quando eu vejo o pessoal me elogiando o Danilo, o modo que a gente está fazendo o podcast. E assim, eu estou super feliz, muito feliz mesmo. E eu quero assim que a gente continue desbravando esse mundão aí, falando de tudo mesmo. Vai ser muito bom. Legal. E você, assim, desses contatos que as pessoas fizeram com vocês, teve algum que marcou? Algum feedback que marcou vocês? Sim. Meus filhos, né? Meus filhos todos. Impressionante, né? Mas todos os meus... Eu tenho 3 filhos e todos ouviram, todos elogiaram muito, assim... não sei, ficaram emocionados, tudo. E acho que eles também não imaginavam que eu fosse capaz de conseguir transmitir o que a gente está passando, né? E, assim, foi muito, muito bom. Muito bom. A minha vizinha, uma vizinha aqui da outra torre também me parou. O último episódio que a gente colocou no ar, que eu mandei... publiquei no Instagram, 15 minutos depois ela já me ligou. Ione, foi maravilhoso. E não sei, assim, a gente tem um retorno muito gostoso. Então, legal. Eu não esperava isso, não. Mas teve eu vou só interromper, porque a Ione ela fica nervosa quando está falando e ela esquece de algumas coisinhas importantes. Teve uma moça, eu não vou mencionar o nome aqui, mas ela nos disse, ela mandou uma mensagem para a Ione dizendo o seguinte:
Ah, meu Deus, se eu tivesse ouvido esse episódio dos acordos há 19 anos, a minha vida teria sido outra vida. Eu teria tido uma vida muito melhor com meu marido, com os meus filhos. Nossa, isso foi... Eu falei para a Ione, olha, bem isso... marcante mesmo. Bem marcante, foi bem legal mesmo, sabe? Então é isso, a gente está se realizando muito. E o mais legal é que a Ione está sendo envolvida, sabe? As pessoas param a Ione aqui para conversar, falam, nossa, que demais, que bacana. E a tua voz, as pessoas... A Laura Messi, que é uma pessoa que nós amamos muito, que ela tem... Ela ainda não, ela não pôs no ar ainda o podcast dela, mas ela é uma pessoa singular. Você até entrevistou no Café com o Edward. Isso, quinta-feira. Exatamente. E ela fala coisas maravilhosas. E ela diz muito da voz da Ione. Ela diz que a Ione tem uma voz que é uma voz acalentadora, uma voz de mãe, uma voz de avó, uma voz carinhosa. E é isso mesmo, a Ione tem uma voz gostosa. E ela achava que tinha voz feia. Eu falei, meu Deus do céu, não tem voz feia, né? Tem voz que não fala, e tem voz que fala. É isso. Outra coisa que eu acho muito legal é uma família, que a gente se tornou uma família. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente pede ajuda, assim, na hora, tem um monte de gente ajudando, mesmo a Fátima, nossa, ela já ensinou a gente a mexer no Canvas, um monte de coisa que a gente estava com dificuldade, e ela ficou umas 2 horas com a gente, e já se propôs a ensinar mais outras coisas que a gente tem um pouco de dificuldade, e assim, eu acho muito, muito, muito legal, eu acho que é uma família maravilhosa, é muito bom estar com vocês. Uma coisa que fica assim bem claro para mim, assim, olhando vocês, né, o Danilo, a Ione, essa questão do é possível, né, e a construção, né, o Danilo até falou aí, ser feliz, né, colocou vida boa, harmonia, né, e a gente percebe essa questão do propósito, principalmente, né, vocês falaram, a gente percebe, né, até pelo depoimento aí que o Danilo falou, né, que de ter escolhido a pessoa certa, né, então, na própria voz, quando a gente está no podcast, isso que é interessante, porque a pessoa ela não está vendo você, ela está te ouvindo, Sim. E a gente percebe na comunicação de vocês e entre vocês que existe carinho, que existe amor, que existe respeito, né? Tem a questão aí dos acordos. Então é realmente assim muito gostoso ouvi-los. Então assim eu fiquei muito feliz de poder participar e entrevistar vocês. Mas eu queria saber o seguinte: essa foi uma primeira etapa. Agora tem uma segunda etapa que é continuar lançando novos episódios, né? Fazer a publicação. E de onde vem essa motivação para continuar? Olha, o Danilo tem uma inspiração assim, você não sabe, não sei de onde vem tanta inspiração que ele tem. E o Danilo adora ler, ele é um devorador de livros e já escreveu um livro, só falta publicar esse livro, né? Na pandemia ele conseguiu escrever o livro dele, né? E a gente precisa editar o livro, precisa publicar, mas no momento não dá ainda para fazer isso. Tá assim, a gente enviou para alguns amigos para sei lá, dar uma avaliada para ver o que precisa melhorar, o que não está legal. Mas, assim, o Danilo, ele é um devorador de livros, ele se inspira, é um cara super inspirado. Então, as ideias são realmente deles, depois eu só complemento. Legal. Na verdade, não é que as ideias sejam só minhas, é que toda a vida, eu até comentei com você, Edward, que quando eu tinha 10 anos de idade, eu já escrevia poesias. E eu era um cara muito inspirado, sempre fui um menino muito inspirado. Até contei o fato do meu pai, que eu vou comentar também no episódio do meu pai, quando eu estava escrevendo uma poesia e o meu pai passou perto de mim e viu o que eu estava escrevendo e falou, o que você está escrevendo aí? Eu falei, é uma poesia. Ele olhou para minha mãe e falou assim, nossa, esse menino está ficando mariquinha. E eu falei, puxa vida, eu nunca mais escrevi nada na minha casa, mas eu escrevia na escola, escrevia no intervalo, escrevia para a professora, escrevia para as meninas da classe, sem nenhum interesse. 10 anos de idade, a gente não tem interesse nenhum. O que eu tinha era essa inspiração mesmo, essa vontade de escrever, essa vontade de... Então, essa inspiração que faz com que a gente crie os capítulos, que a gente crie novas ideias. Eu tô com um projetinho agora de contar uma história que
foi uma história que o meu avô me contou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu nunca mais me esqueci dessa história do meu avô. Até um dos episódios nós mencionamos o meu avô, né, como o meu primeiro storyteller. E ele foi um homem marcante na minha vida, né, porque ele fazia uma montanha de comida, assim como se fosse um castelo, e ele ia fazendo portinha, janelinha naquele prato de arroz com feijão e pondo na minha boca e contando as histórias. Ele regava tudo ao azeite, como um bom português, e ia me contando aquelas histórias. E essa historinha nunca mais na minha vida eu esqueci. Imagina, meu avô morreu, eu tinha 8 anos, ele me contou quando eu tinha 6. E eu conto isso, contei para os meus filhos, contei para os meus sobrinhos, contei para os meus netos. A última vez eu contei para a Letícia, a minha netinha de 10 anos. E ela falou, puxa, vovô, por favor, escreve essa história, conta essa história. Eu até falei para ela que eu ia contar, eu ia fazer um podcast, um storyteller, sobre a história do meu avô. A gente vai ter que fazer em capítulos, porque ela demora 1h30, né? Legal. E ela falou, faz isso, vovô, que aí eu vou dar para as minhas amiguinhas ler. De repente eu vou encontrar um novo nicho. Olha só que legal. Para as crianças, né? E a sua neta acho que conhece podcast, deve saber o que é. Né? Conhece? Sabe tudo de podcast, sabe? Ela é genial. Aliás, a maioria das crianças, né, hoje é a geração touch, a geração que fuça tudo, pesquisa tudo, não tem medo de errar, né? Ela tem canal no YouTube, toda semana ela posta as receitinhas dela, ela é uma gracinha, ela é muito... Eu acho que eu já te mandei, Edward. Você mandou sim, você mandou, eu vi, ela é muito espontânea, muito natural, legal, que bom. Agora, aproveitando esse gancho, qual foi o maior obstáculo para vocês colocarem o podcast de vocês no ar? Eu acho que a tecnologia mesmo, que a gente não tinha nada, não sabíamos nada. Porque a gente sempre trabalhou... Danilo trabalhava na empresa, depois que saiu ele montou a consultoria e meus filhos começaram a trabalhar conosco. Quer dizer, o Danilo e eu fui trabalhar com eles, eu também trabalhava e parei e fui trabalhar com eles. Então, tudo que a gente precisava, os filhos estavam lá, né, para resolver tudo, e a gente nunca se preocupou em se atualizar, em conhecer essas novidades, né, que tem hoje. Então, a maior dificuldade foi isso mesmo. E agora vai ser para a Ione a pergunta. Ione, como é que você superou esse obstáculo? Porque eu sei que você que cuida da tecnologia, né? Olha, eu fiquei muito nervosa, já pensei em desistir e tudo, mas fui com calma. Aí fui olhando tudo que vocês ensinaram, passo a passo, fui fazendo, até que deu certo. Ela é obstinada, viu? Eu sou. É obstinada. Legal, puxa vida. E quando você... vamos falar um pouquinho dessa parte técnica. Hoje você faz tudo no Anchor, certo? Isso. E toda a edição você faz no próprio Anchor? Por enquanto, sim. Ainda não estou usando o Audacity ainda, mas... E fica bom, né? E fica legal, a gente percebe que mesmo... isso que é interessante, né? Olha, percebam, né? Às vezes, os alunos e algumas pessoas, elas travam justamente por conta da tecnologia. Sim. E às vezes a gente tem um aplicativo, um software que permite vocês gravarem os dois ainda, aí, né, vocês estão no mesmo ambiente, consegue gravar, consegue editar, consegue publicar, já gravaram 13, estão impactando, estão ajudando as pessoas e não param em função de um obstáculo e vão em frente, mesmo tendo as dificuldades, né? A gente sabe que em alguns aspectos pode parecer fácil para uns e mais desafiador para outros. E isso que é legal, né? A tecnologia, ela permite, às vezes, vocês com pequenos, né, com o celular, fazer e continuar. A mensagem ela é muito maior do que o próprio desafio, certo, Danilo? Perfeitamente. Não tem superprodução. Não tem. Nós ainda não super, né? Como é que é o processo de vocês? Me explica um pouquinho o processo de gravação. Como é que vocês fazem? Cedinho, vamos para um quarto, que era o quarto do meu filho, que é o lugar mais silencioso da nossa casa. A gente fica bem ali, compenetradinho, né? Com o celular. Somente. E aí, ela sempre faz a abertura, né? Porque eu adoro quando ela faz a abertura e faz os comentários que ela tem que fazer, e na sequência ela me passa o celular ali ao vivo mesmo. E aí começamos a falar. Você deu uma dica legal de usar o celular
lateralmente, para falar lateralmente, né, no celular. 45 graus, isso. 45 graus, e a gente usou, na última vez nós fizemos isso, né? Mas a gente esquece, sabe? A gente acaba ficando empolgado, pega o celular e vai falando com aquele entusiasmo, né? E a gente edita do jeito que sai. Do jeito que sai, a gente coloca no ar, porque eu acho que a espontaneidade que é o melhor de tudo, né? É isso que é legal. A gente gravou, Porque é esse entusiasmo que precisa, é essa energia que vocês colocam que acabam, né, contagiando as pessoas que estão ouvindo. Isso que é legal também, né? Essa é a magia do podcast, inclusive porque é a voz, né? E a voz conecta e ela fica marcante ali, né? A gente sempre quer, né, igual o Danilo falou da Ione, né? Tem pessoas, com certeza, Ione, tem pessoas que gostam da sua voz. Agora, imagina eu aqui fazendo podcast com esse meu amigo aqui, com esse vozeirão. É um desafio o rei da também. voz, né? O rei da voz. Ele Mas recebe a sua elogio. voz é marcante, viu, Jefferson? Tá vendo? A sua voz, eu até comentei numa das participações da mentoria, eu durante muitos anos trabalhei com grandes locutores, né? Grandes, o Humberto Marçal, o Salomão Esper, enfim, vários outros, né? O Ferreira Martins. Eles nem conhecem, tá? Não é Conhece. A gente tá... mais ou menos. Então, e esses caras, eles tinham uma maneira de fazer a locução que era muito parecida com a voz do Edward, que é uma voz microfônica. Eles chamavam isso de voz microfônica, né? Tem voz que é bonita, mas no microfone fica horrível. Não fica boa. Né? Não é que ela fica horrível. Ou ela é muito grave, ou ela é muito sei lá, ela cria uma espécie de ranhura na hora que você vai falar, ela fica arranhada, aquela voz grunhida, sabe, no microfone, e não é legal. E o Edward tem essa potência, né? Eu, quando conheci o Edward... Pois Eu, quando conheci o Edward... E essa risada, minha mulher ama a tua risada, Edward. Minha mulher fala, puta, não tem risada mais gostosa que a do Edward. Então é isso. Mas a sua voz, Jefferson, é uma voz gostosa. Tem até um locutor que estava fazendo... Locutor não, era um comentarista das Olimpíadas. Eu falava para ele, não, Jefferson, ele que está fazendo... o comentário. É uma voz gostosa, uma voz boa. Até não tem voz ruim, né? Exato. Os alunos às vezes perguntam, né? Alguns até colocam, né? Como principal receio, quando a gente tem lá no nosso site, né, a pessoa pode se inscrever num treinamento gratuito, né? É só acessar lá, escoladopodcast.com, tem lá um e-book e aí um curso gratuito. Tem vários, né? A gente manda uma sequência com 5 e-mails, são um por dia, onde tem as lições, são 18 lições, onde a pessoa tem que fazer os exercícios, tudo certinho, e várias pessoas, inclusive, lançam só com esse curso gratuito. E é bem legal, porque a gente pergunta, né, se a pessoa tem algum receio, responder o e-mail e mandar para a gente. A gente quer entender um pouco da audiência. E existem algumas pessoas que respondem, mas será que a minha voz é boa? Será que a minha voz não é boa? E não existe voz ruim, né? Até porque ela está atrelada, é a sua personalidade, a sua característica. É verdade. Então, isso, as pessoas às vezes não percebem isso. E é a dinâmica. E quando você faz o podcast, a pessoa começa a acostumar com a sua voz. E ela vai gostando. E é meio que intuitivo. Então não tem voz boa, não tem voz ruim, enfim. É verdade, é verdade. Você vê a Fátima Rangel, tem uma voz lindíssima. A Marta Gonçalves, que tem uma voz espetacular. E você vê que o pessoal aprende a impostar a voz também. Tem essa questão. A gente vai... Isso que é o legal. Quando a gente começa a produzir, e vocês estão tendo essa experiência, vocês começaram a produzir, aí vocês vão ouvir como é que ficou. E aí a gente começa a perceber, olha só, eu estou falando muito né, olha só, eu estou fazendo isso. E aí, automaticamente, no próximo episódio, a gente procura refrear essas coisas. E vai melhorando. É verdade, é verdade. Eu acredito muito que todo dia é uma nova oportunidade de melhoria, de conquistas, né? E eu sempre fui muito... Eu fui o orador da turma sempre, em todas as classes que eu participei, desde a minha mais tenra infância, eu sempre fui o orador da turma. Na universidade, fui o orador da turma. Eu não sei o que é. Eu fiquei muito feliz quando o Fagaraz, o Eduardo Fagaraz, disse assim,
o Danilo tem a segunda melhor voz do podcast. Eu já sabia quem era a primeira, né? Não precisou nem contar, né? Não precisa nem contar quem é a primeira, né? Assim eu não aguento mais. Não, mas 50 porque é importante. Sua voz é muito boa, Danilo, muito boa. O Danilo é forte. Mas eu fico muito à vontade quando eu estou diante de um microfone, porque a minha vida inteira eu fiz isso, né? Eu dei palestras, eu dei mais de 3.000 palestras, eu dei mais de 3.000 treinamentos. Então, a minha vida inteira foi isso, né? A comunicação fazia parte, né, de você. É mais fácil, faz parte do meu cotidiano. E algumas correções a gente vai fazendo. Eu agora mesmo acabei de falar 2 NES. Eu tinha o pessoal da universidade, porque eu dei aula também numa universidade que é uma universidade empresarial, e as pessoas me pediam para ir lá para corrigi-los, né? Como melhorar o timbre de voz. E eu, quando eu vou impostar a voz, minha mulher me mata. Ela fala, não faça isso. Seja autêntico. Então, como é? Sim, eu sou Roberto, e você é o famoso quem? Então, ela não gosta muito. Ela não gosta. Ela prefere que eu seja natural, né? Mas eu estou me dando uma divagadinha aqui, mas para dizer que não importa a sua voz, não importa mesmo, não importa. O que importa é a emoção que você passa, o que importa é o conteúdo da tua conversa, porque conteúdo é tudo, não é, Edward? Não é? Total, sem conteúdo, exatamente. A gente não chega a lugar nenhum. Eu não perco nada do que vocês fazem, absolutamente nada. Eu assisto tudo que vocês falam. Sou fã incondicional de vocês, acompanho vocês em tudo, porque eu aprendo todos os dias com vocês, sabe? Legal. E aproveitando esse gancho, o que vocês estão pensando em melhorar daqui para frente no podcast de vocês? Eu já estou sabendo que vai ter uma 3ª temporada. O que vocês estão bolando aí? Vai ter um livro? Vai aparecer um livro. Um audiolivro, por que não? Um audiolivro, por que não? Historinhas de criança. É verdade. O que vocês estão... Então conta aí. O que você está pensando em ano daqui para frente? O Danilo escreve muito. Ele tem, assim, vários textos, né, que você escreveu. Tem muitos. E eu já falei para ele publicar isso. E eu gostaria muito que ele falasse disso nos próximos episódios. Eu acho que vai ser muito bacana, porque esses textos são coisas que ele percebe da vida, do momento, das pessoas, e ele acaba escrevendo, e ele é muito bom. Ele escreve muito bem, Danilo, escreve muito bem. Eu acho que a gente podia aproveitar isso também, e as histórias que ele quer contar, né, as historinhas do avô, e eu acho que vai ser muito legal, eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que ele tem que aproveitar tudo isso que ele já fez, que ele já escreveu, porque ele escreveu e está guardado para ele. Às vezes ele lê para alguém, às vezes. Como ele falou acho que no outro episódio, ele falou da Pedra Rolada. Ele escreveu a Pedra Rolada por causa do Robson, que apareceu um dia no café com você. Sim. Se você se lembra dele. Lembro do Robson. Ele começou a contar da vida dele, que era toda atribulada. O Danilo terminou, ele veio aqui, foi lá para o cantinho dele, ele escreveu na hora, mas assim, foi assim... Inspiração. Aproveitou a inspiração. E ele tem muita inspiração para escrever. O Danilo tem muita inspiração. Eu acho que a gente podia aproveitar também bastante isso, para divulgar que é isso. Ou seja, Ione, então, só uma perguntinha para Ione. Então, você acha importante o Danilo não deixar essas coisas escondidas na gaveta? Muito importante, muito importante. Ele mostra para pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Eu e mais, assim, meus filhos, que gostam muito de ler o que ele escreve, e às vezes algum amigo que chega e às vezes ele está conversando e na conversa surge um assunto daquilo que ele escreveu, ele fala, um minutinho, aí ele vai lá, porque ele tem tudo lá no celular dele, ele procura e lê para a pessoa na hora. Tem gente que até se emociona, fala, eu estava precisando ouvir isso. É isso que eu queria ouvir. Então, eu acho que ele tem muito para passar para as pessoas, muita coisa boa para transmitir. Acho que dá um belo projeto aí, hein, Daniel? Então, mas viu, Jefferson e Edward, a minha inspiração está aqui do meu lado. Pronto. Então, eu escrevi... Uma salva de palmas, Edward, para esse casal. É isso aí. Gostei. Eu esse carinho, mais esse respeito é algo... 1.000 poesias para minha mulher. Muitas ela tem guardada, mas eu fui assim muito espontâneo, né?
E eu tenho só medo de uma coisa, porque as pessoas às vezes não me entendem, sabe? As pessoas às vezes acham, aqui me chamaram até de político, você é muito político, né? Brincando, claro. Mas é na brincadeira que você fala Tem as um verdades. fundo de verdade, né? E não é que eu seja político, eu não sou mesmo. Se eu fosse político, se eu me candidatasse a síndico aqui do condomínio, eu ganharia, tenho certeza. Porque eu tenho tantos amigos queridos que torcem por mim, que pedem para eu me candidatar. Não é isso que eu quero. Eu e a Ione temos um amor imenso dentro de nós. Nós temos uma coisa assim absurdamente. Eu amo cada um dos podcasters. Eu mando mensagem para todos. Eu faço questão. Ontem assisti o da Luzia e eu comecei a escrever para ela. Ela se emocionou. Ela falou: meu Deus, você aí de São Paulo, Danilo, assistindo a nossa humilde live. Falei: imagina, Luzia, você é maravilhosa. Ela tem um trabalho espetacular, né? Sim. Ela está conservando a memória, chama Memorial Sertanejo. E eu fiquei muito, muito feliz de participar. Então é isso. Eu sou assim. Eu sou um cara autêntico, eu sou um cara que amo a vida, amo as pessoas. Uma vez eu estava pensando em me aposentar já há muito tempo atrás. Eu recebi um dinheiro lá da empresa como pagamento, como um brinde pelo meu trabalho prestado. E eu falei para o meu filho estava vindo de Barcelona, ele estava fazendo o mestrado dele em Barcelona, e ele estava vindo, eu falei: filho, o papai acho que vai parar. Sabe o que ele me disse, Edward e Jefferson? Ele disse o seguinte: pai, você é um cara que tem as melhores histórias que eu já vi na minha vida. Você tem coisas assim que você viveu, que pouca gente viveu. Você passou por umas poucas e boas que pouca gente passou. E você superou isso tudo com galhardia, com maestria. Por favor, não roube de nós, ele disse. Isso que você tem para contar, conte, por favor. Não pare, não. Vamos montar uma empresa juntos. E aí nós montamos a consultoria, que foi, graças a Deus, durante 8 anos, uns 12 anos, foi muito boa, foi muito legal. Mas é aquilo que eu falo, né? Chegou a pandemia. Não é? A pandemia foi um dos fatores que mais impediram da gente continuar. Eu estou exatamente 1 ano e 8 meses sem fazer nenhuma consultoria. E o dinheiro, você sabe, ele não aceita desaforo. Você gasta, ele não volta mais, né? Você tem que ganhar outro. Então, até quando eu escuto o Oswaldo falar da monetização, eu, num primeiro momento, achei meio assim, forte, né, o que ele falava, mas ele tem toda a razão do mundo. E o Valdir, então, o Franzini, que eu sou fã, assim, ardoroso desse homem, ele tem uma competência, uma inteligência racional, não é nem emocional, fabulosa. Ele falou coisas nesses dias que nós estávamos atrás aí, sobre tem custo, tudo tem custo, né? Não tem, você falar é de graça, mas existe um custo por trás disso. O trabalho que vocês fazem, meu Deus, é de um brilhantismo, é de uma importância. Eu acho que é demais. Eu de verdade, eu recomendo para todos os meus amigos que um dia quiserem montar um podcast, que assistam vocês. Nas lives e mesmo nas aulas, eu fico pensando: meu Deus do céu, quanto conteúdo vocês têm, quanta coisa boa vocês passam para a gente. E é isso, eu acho que, na verdade, a gente está continuando com o nosso projeto e nós não vamos querer parar nunca. Só a hora que o Papai do Céu puxar a ficha lá, que aí não tem jeito. Mas enquanto a gente estiver com vida e com saúde, nós vamos continuar no nosso podcast, no nosso projeto. Obviamente, vamos mudando algumas coisas, né? E eu conto muito com essa mocinha aqui do meu lado, porque ela é brilhante, viu? Mas isso é uma coisa fantástica. Veja só, vocês, quem diria que em plena pandemia vocês estariam fazendo um podcast e criando, mesmo que vocês não estejam monetizando agora, vocês estão criando um negócio. Sim. Porque é um empreendimento, concorda? O podcast por si só, mesmo que você faça ele totalmente, não quero monetizar, mas ele já é um empreendimento. E atrás desse empreendimento tá vindo possibilidades de tudo que você já escreveu, Danilo, de todo esse conteúdo que você tem, de você
alavancar isso e deixar o mundo conhecer o que você fez já. E eu acho que você deveria sim fazer isso, compartilhar essa experiência compartilhar como o seu filho isso. pediu. E Eu esse acho que receio aí, realmente, né? Eu acho que ele existe. Às vezes, nós tivemos esse mesmo receio, tá, Danilo? Quando a gente começou lá atrás, em 2018, com Vida nos Trilhos, era exatamente esse, né? O que, que as pessoas vão achar, como o seu filho falou, né? Que você falou, né? Às vezes a pessoa pode interpretar você de uma maneira equivocada, mas muitas vezes a sua mensagem, o impacto que você vai causar, principalmente naquelas pessoas que gostam, que admiram e que começam a curtir o seu trabalho, porque sempre vai ter os haters e eles sempre vão estar presentes, mas a gente tem que usar eles justamente como um impulso para a gente realmente transmitir a nossa mensagem, o nosso conhecimento, criar uma comunidade, criar um ambiente, por que não, né? Você dividir aí essa sua experiência, montar um estúdiozinho, fazer o vídeo e o podcast, e aí daqui a pouco esse projeto começa a tomar uma forma que talvez você nem imaginaria um dia, e pelo jeito tem realmente boas histórias aí, não tem, Ione? Tem muitas histórias boas, muitas mesmo. Mas Então. a gente, quando vai passando, quando o tempo vai passando, a gente começa a perceber como é importante, né, você ter uma vida, deixar um legado, que é o grande lance, né, da vida. O grande lance da vida é o legado, é o famoso legado. E eu posso dizer a vocês, do fundo do meu coração, que tudo que eu e a Ione fizemos nessa vida, as pessoas com quem nós tivemos experiências, né, pessoas que eu fui dar treinamento e num dado momento eu tive um insight, uma inspiração ou uma epifania, e eu disse coisas que eu nem entendi direito o que eu estava dizendo, mas eu disse. E essa pessoa me ligou depois de uns 3 anos, dizendo: seu Danilo, lá do Nordeste, o senhor sabe que tudo que o senhor falou aconteceu? Tudo que o senhor disse aconteceu? Eu consegui comprar minha casa, seu Danilo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, por gentileza, refresque minha memória, né? Aí ela estava falando, não, o senhor me chamou lá na frente, num treinamento que o senhor estava dando, e o senhor disse que o senhor estava sentindo no seu coração e na sua alma que o meu futuro seria brilhante, que eu teria grande sucesso na empresa, que eu seria uma grande vendedora. Eu sou a melhor vendedora da empresa hoje, ganhei todos os prêmios que o senhor puder imaginar e consegui comprar minha casa, mas eu sempre fui em cima do que o senhor disse, eu acreditei no que o senhor disse. E foi possível, né? E foi possível. É possível, né? Olha lá. É possível. É possível. Então, essas coisas assim marcam muito, sabe, Edward, da minha vida. Eu, quando vejo pessoas participando da nossa academia, eu olho nos olhos. Por exemplo, eu tenho uma admiração gigantesca pelo Rony. Eu vou lá ainda, se Deus quiser e Ele há de querer, eu quero um dia comer um bacalhau com o Rony. Pois eu também quero fazer isso. Por causa do bacalhau, mas por causa do Rony. Do Rony, sim, Rony é verdade. Um cara... E, ó, pessoal, quem está ouvindo o podcast, todos esses nomes são membros da academia do podcast, só para vocês terem uma ideia. A gente fala, é uma família. Não é nem aluno, né? A gente é um grupo de amigos, né? Nós somos amigos. E o que já foi dito várias vezes, né? E eu acho que é a pura verdade, nós nos tornamos uma família, uma grande família, onde todo mundo ajuda todo mundo. Olha, eu diria o seguinte, aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que ainda não fazem parte, que venham para a academia, venham porque vale cada centavinho que a gente investe nessa academia. E olha, de verdade, depois que eu entrei na academia, eu disse para minha mulher, nossa, como é barato. Como é barato, como eles estão cobrando pouco por tanta coisa maravilhosa que vocês passam para a gente. Nós amamos vocês, de verdade, e amamos todos aqueles que vierem. Venham, porque a nossa família precisa crescer, não é? Legal, com certeza. A gente está imbuído desse propósito. Esse é o nosso propósito e o nosso legado. É ver justamente histórias como a inspiradoras sua, como essa, né, da Ione. Porque, puxa vida, quando a gente começou tudo isso, a gente não tinha ideia que a gente estaria criando essas transformações. E olha, quando você fala, às vezes as pessoas pensam assim, monetizar. Legal. Monetizar é uma possibilidade, dá, mas acima de tudo, antes de monetizar, a gente tem um legado que a gente pode deixar com o podcast. Imagina, você... às vezes a gente chega numa fase da vida que a gente acha que é hora de pendurar as chuteiras.
Mas a gente percebe que não, certo, Danilo? E É Ione? verdade, é verdade. Como vocês interpretam essa frase, pendurar as chuteiras? Como é que estão as chuteiras de vocês? Pode falar. Bom, eu vou falar então. Ela pediu para eu falar, eu vou falar. A minha chuteira está em ordem, a minha chuteira está nos meus pés, a minha chuteira, se Deus quiser, há de chutar muita bola ainda, há de chutar de passar muita experiência, né? Muita coisa. Porque o grande lance, sabe, Edward, na minha cabeça do que nós estamos fazendo, nós não estamos contando nada de livro nenhum. Nós estamos contando o livro da nossa vida, sim, as nossas experiências, as coisas boas que nós vivemos. Nós estamos mostrando para as pessoas que sim, é possível ser feliz, é possível. Hoje eu digo para a Ione, às vezes ela fica até brava comigo, ela fala, Dani, mas eu estou junto com você está querendo ficar mais, eu quero ficar perto dela. Eu disse para ela, se eu queria entrar em você, sentir você lá dentro da sua alma. Ela fala, mas você já está dentro de mim, nós somos grudados um no outro. Mas é isso. São 24 horas. São 24 horas juntos, né? Então a gente tem essa vontade. Então a chuteira está nos nossos pés. A chuteira da Ione tem muita bola para jogar ainda. Ela tem uma vitalidade, ela é corredora, ela correu a meia maratona de Porto Alegre. Ela tem uma história linda. Ela inclusive fez um dos nossos podcasts, ela mencionou quando ela teve a superação, chama Superação, o episódio, em que os médicos ortopedistas disseram, você nunca mais vai poder nem se bobear, nem andar mais, porque os seus joelhos estão necrosados, ou seja, estão mortos. E aí ela foi em outro, o cara falou a mesma coisa, foi no terceiro, o terceiro deu uma luz maravilhosa, ele disse assim, ninguém está autorizado nessa terra a dizer quando e como você vai parar. Depende de você, depende da sua cabeça, depende da sua disposição, depende da sua superação. E ela, cara, acreditou no médico, foi fazer lá todas as fisioterapias que o médico mandou. Ela ia todo dia lá no Hospital das Clínicas, que era lá que ele fazia, que tinha o cara que ele recomendava. E depois disso, começou a treinar, começou a correr, foi correr a meia maratona do Rio Grande do Sul. Foi brilhante, porque foi um momento histórico na vida dela, de superação, um momento lindo, né? E ela é exemplo para todas as meninas aqui. As meninas falam, meu Deus, que vergonha eu tenho de ver uma senhorinha de 67 anos correndo, fazendo treinamento. Ela é demais. Fazendo podcast. Realmente... Olha só, podcast, que legal. Cara. Fazendo podcast. E você, Danilo, você está com quantas primaveras? Já que a Ione... Eu tenho 69 anos, bem vividos, graças a Deus. A gente sempre, claro, como eu disse, montanha-russa, altos e baixos. A vida é sempre assim. A vida é assim. Eu até uma vez eu estava dando, quando eu dava meus treinamentos, eu falava sempre, contava a minha história para os meninos, porque durante um tempo eu dei um treinamento com uns meninos que eram da favela, que a empresa pegava esses meninos e dava um curso para eles, para deixar os caras virarem profissionais um dia, né? E eu sempre contava a minha história para eles. É uma escola lá também. Né? É uma escola também, E eu ia lá e contava a minha história para eles. Eu não queria que eles entendessem que era mentira, que era uma conversa fiada. E eu vim da base. Eu estava abaixo da base da pirâmide quando eu era menino. E eu contava, e eu criei uns slides mostrando para eles, e não falava em momento algum que era a minha vida. No finalzinho da história, minha mulher sempre participava comigo, meus filhos iam junto comigo. Eu falava, esse menino sou eu. Aí você fala, como assim você? Pô, sou eu. Vocês me veem chegando com um carrão aqui, vocês me veem hoje como executivo da empresa, como um cara, Danilo, nasceu, nada disso. Eu nasci como vocês. Eu vim da base, passei necessidade, passamos até alguns momentos de quase fome, mas eu acreditei. Eu sabia que é possível ser feliz, é possível superar, é possível acreditar, é possível buscar caminhos alternativos e não se deixar entregar. Porque quem se entrega porque quer. No podcast provou isso para nós.
nós achávamos que não podíamos fazer mais nada, além de conversar com os amigos, de escrever as minhas poesias, de escrever o meu livro, escrever os meus causos, né? E, na verdade, o podcast me mostrou que não, que existe, sim, uma oportunidade de crescimento ainda muito grande, e eu fico muito feliz, porque eu aprendo todo dia, sabe? Toda vez que tem um café com o Edward, eu não perco um. Toda vez que tem academia, eu não perco uma. Toda vez que tem uma conversa, ou alguma live que vocês fazem, ou mesmo alguma gravação, eu não perco uma. E a Ione também, graças a Deus, ela tem me acompanhado bastante nesse caminho, né? E o podcast me proporcionou isso, proporcionou esses amigos todos que a gente tem. Hoje eu tenho ouvintes em Portugal, temos ouvintes nos Estados Unidos. Alemanha. Na Alemanha nós temos um ouvinte. Então, essas coisas, sabe, são impagáveis, impagáveis. E aquilo que muitas vezes o Edward e o Jefferson já disseram, o que é o podcast? O podcast é um rádio que está à sua disposição. É como um livro fechado. Se o livro fechado é um amigo que espera, não é? Então, quando você abre o livro, você começa uma aventura, começa uma história. E é a mesma coisa do podcast. Você está meio triste, meio aborrecido. Quando eu quero ouvir alguma coisa diferente, eu vou lá e escuto um podcast específico. Quando eu quero ouvir alguma coisa diferente, eu vou lá num outro podcast. Então, você tem ali à sua disposição um podcast de verdade. Eu acho que veio para ficar e vai ser maravilhoso, porque todo mundo ouve o podcast. E aqueles que ainda não ouvem, o dia que ouvirem uma vez, vão ouvir sempre. Vão se apaixonar. Muito legal. Muito legal. É contagiante. Alguns amigos diziam, não é nem contagiante, é contagioso. Então, mas é isso mesmo. Legal. E a Ione tem feito toda a diferença, sabe? Porque quando você tem alguém do teu lado que te fala, vamos lá, vamos firme, força, não desiste, não desanima, e ela é perseverante, ela é obstinada, ela se tiver que gravar 10 vezes, ela grava 10 vezes, ela às vezes não gosta, né, do que saiu lá do jeitinho, porque ela fala que ela tem vícios de linguagem, como todos nós temos, quem não tem vícios de linguagem. Verdade. E ela fala, mas que vai lá, continua com esse I é marca registrada sua. É o tempo de pensar. É o tempo de pensar, não é? É isso aí, muito legal. Desculpa, olha, gente, A gente podia ficar várias horas aqui, né, Edward? Não, a gente poderia ficar várias horas. A gente já... Olha, foi muito legal a conversa. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta que a gente sempre faz, que é a do livro. Não, é isso aí. A do livro. Essa a gente Cada um vai ter que indicar um, né, Edward? Cada um vai indicar um. Vocês têm como indicar cada um livro? Eu tenho aqui na minha biblioteca aproximadamente 600 livros. Uau. Né? E aí eu falei para a Ione, porque você passou para a gente, né, aquelas tuas perguntinhas que provavelmente seriam feitas, que eu acho que eu não deixei você fazer quase nenhuma. Não, mas a gente discorreu mais ou menos sobre tudo isso aí. É mais ou menos o roteiro, é isso aí. É verdade. Mas então, o livro eu vou recomendar mais de um livro e a Ione também vai recomendar mais de um, tenho certeza. Um livro que eu ia recomendar para todas as famílias desse Brasil chama O Arroz de Palma. Esse livro foi escrito por um brasileiro, Francisco Azevedo, O Arroz de Palma. Esse livro, ele tem várias frases notáveis dele, né? Mas tem uma delas que ele diz que família é um prato muito difícil de preparar. E ele fala porque ele, na verdade, a história do protagonista do livro, ele vai trabalhar como no restaurante, né? E é lindo, esse livro é emocionante, marcou a minha vida. Um clássico que eu acho que todo mundo também deveria ler é Dom Quixote. Dom Quixote é um livro espetacular. É um livro, é o primeiro grande livro de história do mundo, né? Como Moby Dick e outros tantos. Mas um livro que eu recomendo para todo mundo. Eu sozinho vendi mais de 1000 livros desse cara. Chama A Sombra do Vento. Do Carlos Ruiz Zafón. Ele morreu, infelizmente, em 2019, com 52, 53 anos.
um cara brilhante, ele é de Barcelona, é um catalão, e ele era roteirista lá em Los Angeles. Mas a série de livro deles é espetacular. A Sombra do Vento. A Sombra do Vento. Maravilhoso, é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, já deu 3 indicações, show aqui, ó. O Arroz de Palma, Dom Quixote, que é o Dom Quixote de La Mancha, né? Exatamente, Dom Quixote de La Mancha. E Miguel Cervantes. E A Sombra do Vento. É Miguel Cervantes, é muito bacana. Miguel é português, certo? Não, espanhol. Miguel Cervantes, espanhol. E Ione, você tem algum para nos indicar? Eu sou mais light, assim. Eu gosto mais de romance, assim. Legal. Eu gosto de Jojo Moyes, eu gosto muito. O último que eu li foi A Casa das Marés, que eu gostei muito, gostei demais. E como eu corro também, né? Li também ultimamente o livro do Drauzio Varela, Correr. Então, eu indico para quem gosta. Qual que é o livro do Drauzio Varela? Drauzio Varela. Correr. E o livro que ela amou e ela está esquecendo de dizer, da Jojo Moyes. A Jojo Moyes foi aquela que escreveu Como Eu Era Antes de Você. O Navio das Noivas. Eu já li. Eu li o livro dela Depois de Você também. Ela leu o Depois de Você e chorou muito, porque são livros muito, muito tocantes mesmo, né? Legal. É uma leitura que eu gosto muito. O dela, qual que vocês estão indicando? Qual que é? Da Jojo Moyes? Isso. A Casa das Marés. A Casa das Marés é um livro lindíssimo. Lindo demais. Tá. O do Drauzio Varela e o terceiro, só que eu não peguei o nome. É Depois de Você. Depois de Você. Depois de Você, isso. Da Jojo Tem o Moyes. filme também, né? Eu queria só dar mais uma dicasinha importante. Tem um livro que eu amo. Eu já li 3 vezes esse livro. Esse é muito legal também. A Livraria Mágica de Paris. Esse é muito bom. Esse livro vocês têm que ler, porque é um romance espetacular, escrito por uma escritora alemã, Nina George, e ela vive entre a Bretanha e Hamburgo, na Alemanha. Mas é um livro profundo demais, sabe? É um livro muito, muito legal. Leiam, vocês vão amar. Caramba! A minha fila de livro aumentou consideravelmente. Os meus são mais light, tá? Bom, então vamos, para a gente concluir, vamos fazer o seguinte. Eu quero que você, Ione, agora você que vai dar a mensagem para quem está aí na dúvida de começar um podcast, deve começar um podcast, se acha que é muito novo para isso, se acha que é muito velhinho para isso, se cheio das dúvidas, mas está com aquele desejo no fundo de fazer o podcast, qual a mensagem que você daria para essa pessoa? Eu acho que a pessoa tem que acreditar que consegue fazer isso, tem que se jogar, porque é a maneira que a pessoa vai encontrar de se comunicar mesmo, e não existe impossibilidades. Eu acho que é possível. Tudo é possível, é verdade. É possível. E não tenha medo e bola para frente. Eu acho que é assim. Legal, muito bom. E, bom, para o pessoal entrar em contato com vocês, qual que é a melhor forma? Nós temos o Instagram. Nós temos o Instagram, não é? O meu Instagram, que é o seria @Danilo Mendes da Silva Júnior. O da Ione seria Ione Zanetti Mendes da Silva. E temos também nós criamos um Instagram, chama porque não dá para pôr com acento no Instagram, eles proíbem tudo lá, né? E.possível1. Esse aí é o que vocês que pode entrar, que pode escrever, que pode mandar algumas mensagens para a gente. E tem o WhatsApp, né? Que o WhatsApp, as pessoas mais próximas da gente utilizam muito o nosso WhatsApp, mandam muitas mensagens. Legal. O Facebook também. O Facebook também. A gente divulga no Facebook. O Facebook é possível? Não, o Facebook pessoal, nós não temos Facebook. Nós vamos criar um Facebook, é possível. Olha aí. Tá vendo? Legal. E para vocês que estão aí nos ouvindo, escutar o podcast do Danilo e da Ione, é só entrar nas maiores plataformas aí de distribuição, pode ser a Spotify, Apple, Google. Apple nós não conseguimos, viu? Não! Não. Mas hoje eu vou falar com o meu filho. Nós não temos iPhone, né?
E precisa ter O iTunes tem que o iTunes. registrar o iTunes. Aí ontem eu já ouvi que pode uma outra pessoa, uma terceira pessoa fazer, e a gente depois vai É assim, se ele já tiver o iTunes instalado, Então, até ele fica tem. mais fácil. sim, É, Fica mais fácil. E é legal, aí vai aparecer na Apple também. Então, por enquanto, no Spotify e no Google, no Google. dá para escutar o podcast É Possível. Eu recomendo mesmo. Jefferson, alguma consideração final aí? Não, eu acho que eu tô bastante... Gostei da entrevista, foi um prazer ter vocês com a gente, Danilo e Ione. Eu acho que a mensagem de vocês vai inspirar outros alunos aí, quem sabe a se lançarem nesse mundo de possibilidades, de coisas incríveis que acabam acontecendo depois que a gente começa nessa jornada. Eu e o Edward começamos e várias coisas começam aí, é um dominó, né? Começa a acontecer coisas que a gente jamais imaginava, por exemplo, ter a oportunidade de conhecer... eu ouvi um pouco, né, da experiência, né, do casal, acima de tudo, seres humanos, né, e a gente percebe o carinho, o respeito que vocês têm um pelo outro, o exemplo, né, para a sociedade, aí, enfim, realmente eu fico muito feliz, muito grato de ter vocês aqui com a gente na academia. Obrigado pela confiança e a gente vai se vendo. E eu vou tomar um café aí ainda, hein? Vamos esperar. Se você não vier aqui, eu nós vou vamos fazer uma tomar ameaça café para você aí. agora. Nós vamos te ameaçar agora. Se você não vier aqui, nós vamos lá para Santa Bárbara do Oeste. Vai ser uma honra receber vocês aqui. Nós vamos receber com bastante carinho. Legal, muito bom. Então, excelente. Olha, Jefferson, Danilo e Ione, obrigado mesmo, pessoal, aí pela presença. Obrigado a vocês. Ok, e pessoal, a gente fica aqui. Semana que vem temos aí outro episódio da Escola do Podcast. A gente vai ficando por aqui. Danilo e Ione, a gente se fala nos bastidores. E é isso aí, gente. Até semana que vem. Valeu. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Amamos Tchau, vocês. obrigada, viu? Valeu. Tchau, tchau.